Cansei de Ser Gordo? É o livro que a gente vai falar agora neste bloco. E o autor dele está aqui para falar o que motivou ele, Carla Ribeiro, a escrever esse livro, o que né, gerou isso dentro dele para ele poder fazer uma transformação e mostrar para as pessoas que se a pessoa ela quer mudar, é vale possível. Vale a pena, gente. É possível, sim. É o que a gente sempre está falando aqui, né? Tem que ter força de vontade, porque não é milagre. Eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, mas eu já estou tentando aí focar há vários anos e não consigo. Sempre chego na metade do caminho, eu desisto. O que está faltando então, né? Então, nosso convidado vai falar aqui hoje com a gente. Pela primeira vez aqui no nosso programa, eu espero que ele fique bem à vontade para contar um pouquinho da história dele, que com certeza a história dele pode motivar vocês de casa. Então, pela primeira vez aqui, eu quero que vocês recebam Fábio Magalhães, ele que é o autor do livro... Basta, Cansei de Ser Gordo. Tudo bom? Obrigado, gente, pelo convite, pelo espaço. Prazer todo nosso. E quando eu recebi o e-mail, né, falando sobre o seu livro, aí eu dei uma lidinha ali no release e falei, cara, interessante isso, né? Eu vou falar aqui com a nossa produção, porque é uma história de superação. Eu acho que todas as histórias de superações, elas servem para nos motivar, e tem muita gente que não consegue por si só tomar uma iniciativa, uma atitude de querer mudar porque acha que não tem mais jeito, que não consegue. Como é que foi com você, Fábio? Você era obeso? Como é que era? 104 quilos, gente. 104. Perdi 31. Tem gente que fica bem com 104, até bonitinho. Eu não. É mesmo? Você olha meu rosto assim, ele dá uma desfigurada. Assim. Você fica desproporcional. E você sempre foi assim desde a adolescência, ou teve um período que você começou a ganhar peso? Então, a conta chegou para mim a partir dos 8 anos. O início da minha história é o seguinte: meu pai, quando era mais jovem, queria comer biscoito e na casa dele não tinha na quantidade que ele queria. Eu interpreto que isso ficou uma marca, né? Talvez um trauma, algo, né? nessa dimensão. Então, lá em casa, por mais que os tempos fossem difíceis, biscoito sempre em fartura. Né? Minha mãe comia com bom senso, não liga muito. Meu pai, mediano. Eu, criança, inocente, né? Existem médicos que falam que, por exemplo, o açúcar é 5 vezes mais viciante que a heroína. Né? Existem médicos que defendem essa bandeira. Então, se dá isso para uma criança. Então, meu pai não tinha coragem de me frear, porque para ele era uma afronta. Eu lembro, meu pai falava assim, ó, vai passar mal, mas se quiser, come até acabar o pote. E é isso que eu fazia. O meu metabolismo não segurou essa agressão, né? Então, E deu resposta. E deu resposta. E a obesidade, ela exclui. Né? E eu comecei a ver o universo da criança é muito físico. Né? Então, assim, não tive problema de bullying, essas coisas. Uma dessa parte, assim, sempre fui gordinho, gente boa. Sempre fui muito querido. Mas, assim, a infância é um período muito precioso para a formação da tua autoestima, né? Que, assim, na simplicidade da visão de uma criança, é a capacidade do que ela acredita que é ou não capaz de ser ou de fazer. Né? Então, você já vai ouvindo que aquilo não é para você. Você vai vendo no teu dia a dia que certas coisas, de certas formas, num certo nível, não é para ti. Eu era escolhido pelo futebol por pena, pela amizade. Então, isso vai te apequenando. Quando comecei a me relacionar, aquela não é para você, porque eu era o gordinho Jequinha e eu gostava das mais bonitinhas. Então, essas coisas não se casavam, né? Então, a primeira carta de amor foi rasgada. Então, e eu atrelo muito isso à questão visual. Ainda mais na infância, né? Adolescência, onde isso é ainda mais presente. Então, algumas coisas, a vida vai acontecendo perante as suas pessoas, em certas áreas, parece que você está sentado... Sabe aquela cena, estação do trem vazia? E que você está ali, você está vendo... É como se o mundo estivesse passando, a vida estivesse acontecendo e você estivesse só assistindo. Então, eu percebia que a obesidade, em termos de experiência de vida, ela começou a contaminar muito das minhas fases. E o teu universo, infância e adolescência, por si só, você tem uma visão estreita em função da tua inexperiência. Né? Então, eu trago isso com detalhes no livro,
com pensamento e visão de época, eu não aceitava não ter o direito de ser gordo. Então, eu queria adaptar, eu queria remediar ao invés de encarar o problema de frente, né? Então, tive 3 sanfonas, efeito sanfona. Eu achava que... parte do princípio seguinte, a minha leitura de obesidade, eu acredito que a obesidade é o sinal mais evidente de vida desequilibrada, né? As pessoas comem emoção, ponto. Que tipo de emoções? Várias, derivadas dos seus relacionamentos. Quais? Todos. Né? Relacionamento afetivo, com amigos, com dinheiro, com trabalho, né? O relacionamento com si mesmo. Então, o descontrole disso te aciona um gatilho e você vai buscar conforto no que dá prazer mais rápido. E aí você entra num círculo vicioso e vai embora. Eu falo, hein? Fique à vontade. Enquanto alguns acionam esse gatilho na bebida, alguns nas drogas, outros na comida, literalmente. Né? Perfeito, perfeito. Que vira um vício. E todo vício, ele vai te cercear algum tipo de liberdade. E para mim, vários. Qual o principal? A capacidade de me relacionar com qualidade. Fábio, o que é para você se relacionar com qualidade? Você vai ver no livro pouco mais de 2 décadas de um conceito mutável, em função do próprio amadurecimento, né? O que era ter um relacionamento de qualidade, por exemplo, aos 25 anos, era uma leitura diferente hoje, às vésperas dos 36. E assim vai, né? Evolução sempre, né? Agora, Fábio, eu imagino que você já teve várias tentativas aí para poder mudar com a obesidade, né? Falar assim, não, eu não quero mais, eu vou ter uma vida saudável. Quantas vezes você tentou? Ou você falou assim, não, Carla, foi só uma vez que eu tentei e dali para frente eu combati, fui combatendo. Eu perdi para mim por 20 anos, tá? Olha, vamos uma conta rápida, vou ser muito modesto. Se eu falar que tentei emagrecer 3 vezes a cada ano, 20 anos, só isso são 60 vezes, 60 vezes. Então, e às vezes que eu perdi, mas não sustentei, porque eu achei que dieta era estímulo pontual. Não. Exame de sangue ou imagem do espelho ou ponta de balança, ela vai te dar o resultado do teu relacionamento com você. Então, se você tira 10 por 6 meses, você vai ter resultado 10 por 6 meses e mais por um tempo e depois você vai voltar. Se você acha que fugiu do padrão para emagrecer, não. Tem que ser um novo padrão. Senão, em termos de resultado, você vai ter o velho padrão. Agora, eu vou te dizer que 3 perguntas foram o principal pilar para eu, de fato, virar essa página, que é buscar entender por que faço o que faço, o que me faz perder para mim mesmo e como eu reajo a isso. Eu acredito que não existe processo de emagrecimento eficaz sem você ter pelo menos clareza sobre isso. Por quê? Porque a sua vida ela é uma montanha-russa emocional, cíclica. É assim para todo mundo, do morador de rua ao bilionário. Então, como é que você reage a essas questões? Por exemplo, eu estou há 6 anos magro. Nos últimos 6 anos, fui gerente de marketing de uma fábrica, tinha um modelo corporativo, entendi que não era o meu modelo, rompi. Foi um desgaste emocional muito grande. Por quê? Porque eu fui educado para ter o meu emprego seguro, de preferência concurso público. Eu questionei até um momento que olha, esse modelo não é o meu. Então, isso é um desgaste emocional muito grande. Tive 3 relações durante esse período. Então, romper de relação é difícil para todo mundo. Tive 2 crises de coluna. Inclusive, o meu livro nasceu numa dessas crises. Eu ainda estou saindo dela. Eu estou sem exercício físico praticamente o ano inteiro. Então, tudo isso é muito difícil. Perdi meu padrinho, meu tio, que foi a maior perda da minha vida esse ano. E não engordei. Por quê? Porque eu desassociei. Porque a vida é muito curta para você constrói de um lado e destrói de outro. Então, se você não tiver clareza,
tá difícil, perdi meu tio, terminei um relacionamento, ou estou com um problema financeiro. Tá bom, mas eu não posso... Essa caixinha eu tenho que resolver nessa caixinha. Pode Porque misturar, né? exatamente, essa aqui tá organizada, deu trabalho pra caramba. Entende? Dar adeus à obesidade, para mim, foi um movimento de alto prestígio, entende? Meus pais fizeram por mim, um monte de gente fez por mim. Eu não vou fazer por mim, entendeu? Emagrecer para mim foi um choque de honestidade comigo. E eu me sinto desonesto se eu agir de forma diferente disso. E para mim a honestidade é um valor base. Então eu aproveitei essa questão para envolver um dos meus valores e, opa, se eu seguir fora dessa linha, eu estou me violentando. Fica mais fácil. Autoconhecimento é chave de transformação. E é uma honestidade consigo mesmo que não leva você a se sabotar, né? Perfeito. Sensacional. Perfeito. E Fábio, você passou por várias tentativas, né, ao longo aí desses anos. Muitas. Mas quando você chegou na tentativa crucial, que você falou, não, dessa vez é o momento que eu vou fazer, vou conseguir e não tem nada que me pare. O que te levou a isso? Indignação. Eu parto do princípio, a vida é como se fosse um filme. Você vê aqueles episódios que você não aguenta mais, eles não param de se repetir. E aí você chega a um ponto que fala assim, pô, e aí? Sabe? Teve uma foto que eu vi, que eu olhei e falei, não dá mais. 29, 104, 29 anos, né? 104 quilos. Quem pesa mais de 100, a primeira vez que vê o terceiro dígito na balança, é um choque, é desagradável, internamente você já se sente assim, meio que um monstrinho, né? Tipo, cara, 100 quilos, entende? É muito fora da curva. Então, para mim, ficou claro que, assim, quanto mais você aumenta o teu prejuízo, mais esforço para você desfazer isso depois. Então, cheguei num ponto que, olha, ou vai ou racha. Eu cansei de contar as mesmas histórias, eu cansei de viver as mesmas coisas, as mesmas limitações. E existia uma vida que eu assistia. Minha vida era boa? Era. Sempre não tive depressão, nada disso. Tá? Respeito muito quem tem, mas não foi o meu caso. Não vou dar sensacionalismo, uma coisa que não existiu. Tá? Mas existiam áreas muito ruins. E a responsabilidade é minha. E se eu não fizesse o que tinha que ser feito, ninguém ia fazer por mim. E eu não aceitei não viver tais áreas com um certo nível de qualidade. Não é justo comigo, sabe? Agora, Fábio, conta aqui pra gente quando você começou nesse processo, né? Eu imagino que não foi fácil, né? Sim. Várias coisas você falou aqui pra gente que foram acontecendo. Mas o que fez o Fábio continuar persistindo, lutando aí contra a obesidade? Você tinha um foco, não é? Então, eu queria que você falasse aqui pra gente o que fez você continuar nesse foco. Todas as vezes, primeiro assim, eliminar os erros passados, né? Onde eu tenho que acertar? Não sei, naquela época, né? Mas eu já sei o que eu não posso errar. Então, o que eu não posso errar? Ficar no meio do caminho. Se eu tenho um objetivo X, ele é aquele objetivo e ponto. Porque quando você não realiza o teu objetivo, vamos colocar em números, né? Eu quero pesar algo em torno de 75 quilos. Se você chegou a 80, você entra numa zona de conforto, tipo, eu não estava tão ruim, não estou o que eu quero. E aí, na minha leitura, você acaba não valorizando tanto o que você construiu. Então, a vulnerabilidade para você desconstruir, ela fica bem mais alta. Mas vamos lá, ser mais direto ao que você me perguntou. 104 quilos, comecei dieta por conta própria. Foi até os 100, bati um platô. Aí busquei um endócrino. Do endócrino fui até 90 quilos. Eu lembro, é muito legal, esse foi um dia dos mais importantes dessa minha nova trajetória. Aniversário de um afilhado, saldo da festa, 7 copos d'água. Não comi nada. Nossa! Ponto. Maneiro. Meu pai. Fiz a minha refeição em casa e 7 copos d'água.
E aí eu já pesava 104 quilos, 90. Eu fui tirar a foto e assim, o meu rosto incha muito. Então, com 90, dentro das minhas expectativas, eu ainda estava muito mal. E quando eu vi a foto, a sensação é tipo assim, pô, nadei e morri na praia. 14 quilos, tô assim ainda. Ali eu fraquejei por alguns segundos, literalmente. Eu falei, não, chega. Com vontade de dar soco na mesa. Chega. Não vou parar. Acabou. Não vou parar. E eu fui assim. Aí bati num platô de 82 quilos. Fiquei muito desanimado. Assim, até um convite que eu faço aos médicos para ter uma atenção com esse lado humano. Sim. Quando eu cheguei lá para o meu endocrinologista, né, vamos mudar a dieta né, e falou, nossa, Fábio, 82 quilos, você está ótimo, agora é só manter. Eu, oi? Não, você está no peso. Oi, calma aí. E a minha individualidade? Sim. E o que, sabe, ele carimbou e para mim eu estou no meio do caminho e para você eu estou excelente. Então, eu me senti desamparado, porque a minha ferramenta era o endocrinologista, né? E aí, mas eu já tinha um nível de disciplina muito grande. Só que eu tinha um platô, tanto é que as pessoas falam assim, você tem que ter o domínio da mente. Calma aí, cada competência no seu papel. Não adianta você ter disciplina de segunda a segunda numa dieta incoerente aos teus objetivos. E eu vivi isso. Então, eu já tinha essa disciplina, mas a conta não fechava. Aí, conheci uma nutricionista esportiva, que é outra pegada, que foi quem me viabilizou eu chegar nos 73. Mas foi curioso que, na época, eu cheguei para ela e falei, olha só, na época, né? Eu falei, olha, verdura para mim é só alface, ainda gosto muito de chocolate, não como peixe, uma série de restrições, tá? Olhei para ela e falei, não me interessa, não se preocupa com isso. Olha só, eu quero sair daqui com um plano alimentar, com um melhor plano alimentar diante do meu objetivo. Eu quero que você use toda a sua competência. E eu vou seguir de ponta a ponta. E eu vou voltar aqui. E se eu não tiver resultado, eu vou cobrar de você. Porque a minha parte eu vou fazer. E ela arregalou o olho que nem vocês arregalaram agora. Ela falou, olha, Fábio, eu vou cortar você. Eu vou cortar você, é muito interessante. Falo muito. Mas no próximo bloco você vai dizer o que a nutricionista respondeu depois que ela arregalou o olho. E também vou mostrar a capa do seu livro. Que vamos falar um pouquinho sobre ele também. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então você que está curtindo essa conversa, não sai daí não. A gente volta já já. Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil. A gente está aqui num papo sensacional, falando sobre a história de superação do Fábio. Fábio Magalhães, que está aqui conversando com a gente, ele que é autor do livro Basta, Cansei de Ser Gordo, e está nos dando aqui uma aula, né, de superação, está contando um pouco da vida dele aqui para a gente. No bloco anterior, ele falou que teve uma conversa que ele teve com a nutricionista esportiva. E ele queria de qualquer forma, chegar no seu objetivo. E ele falou algo sério com ela, não foi? O que ela respondeu? Ela regalou os olhos e falou assim, meu Deus do céu, sonho de toda nutricionista ouvir isso, né? Mas assim, falar uma coisa, agir é outra, né? Então, eu falei, quero metas. E ela foi muito prudente. Olha, cada organismo reage de um jeito. Mas se você seguir a risca isso aí, você vai ter um bom resultado. E aí saí do meu platô de 82, fui para 76, acho que, se não me engano, uns 40 dias depois. E aí depois bati 73. E cada avaliação, eu não sei quem ficava mais eufórico, se eu ou ela, né? Fui descobrindo partes do corpo que eu não... eu tenho costela. Abdômen, exatamente. Bacana. Então, foi muito legal. Então, a gente vive na era da informação. O emagrecimento, ele é pautado num tripé, né? O físico, o alimentar e o comportamental. Penso que os três devem ser tratados e a gente vive na era da informação, mas a gente às vezes se confunde com isso, porque por mais que tenha muita informação disponível, a individualidade. O ser humano não é uma mesa, algo tão previsível. Sim.
tá? Não é a mesma receita para todo mundo, né? Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, eu valorizo muito o trabalho do nutricionista. Nutricionista e educador físico, para mim, são grandes parceiros, né? E, às vezes, as pessoas têm uma resistência a pagar, por exemplo, R$300 num nutricionista e tem um celular de 2.000. Sim. Então, são questão de valores, não de preço, de valor, né? Então, vale a pena repensar. Agora, Fábio, conta aqui pra gente, você está lançando o seu livro, né? E o que a gente pode encontrar nesse livro? O que fez você compartilhar a sua história com outras pessoas? A leitura, assim, o mercado de saúde e bem-estar, né? Eu acredito que ele tem uma dificuldade muito grande de abordar esse tema sem falar mais do mesmo, né? As pessoas, o que eu vejo nas literaturas, com muito respeito a todos os profissionais, mas alguns são muito previsíveis, né? Capa essa daí, né? Muito, sim, bacana. muito ênfase em alimentação, muito ênfase em exercício físico, muita receita modelada e pouca individualidade. Quem fala de comportamento, geralmente fala de uma forma muito técnica, muito engessada. Então, a minha proposta é vir com o meu escudo no chão, porque uma das maiores dificuldades de quem vive a dor da obesidade, né? Quem já vive a dor, que tem obeso que não está doendo ainda, sim, mas quem já vive a dor, a vulnerabilidade é muito grande. Então, é muito difícil botar esse escudo no chão. Então, eu acho que a maior forma da gente contagiar as pessoas é dando o exemplo. Então, você vai ver nesse livro 150 páginas na versão digital de escudo no chão. Eu mostrando a minha vulnerabilidade, a minha desconstrução, a minha reconstrução, para que isso sirva de reflexão para ti e que a partir daí você busque as interseções, né? Olha, o Fábio viveu isso com o trabalho, ele viveu isso com os relacionamentos, ele viveu isso na infância, ele viveu essa relação com o trabalho. Quais são as minhas interseções? Então, eu acredito que esse livro, ele tem o poder de ser amigo das pessoas. Com quantas pessoas eu queria bater um papo sobre isso e não dividir essa experiência? E não é humanamente impossível. E o livro traz essa possibilidade. Meu desejo é que as pessoas não errem os 20 anos que eu errei. Obesidade não é sentença de vida. Você pode, ponto final. E o bom também é que você citou aqui na questão que quando a pessoa, às vezes, ela tenta mais de uma vez, ela fala, já tentei 3, 4, 10 vezes, então se eu tentei essa quantidade de vezes e não consegui até agora, porque não tem mais jeito mesmo. Mas se a pessoa tentou várias vezes e não conseguiu, aí que ela tem que tentar e conseguir, né? É possível, né? Com certeza. Se ela tentou 20, 30, 40 vezes, o problema não é o número de tentativas, o problema é a falta de aprendizado. Então, qual é a melhor forma para começar? Ver o erro mais comum, porque sempre tem, é só você querer enxergar isso. Eu tentei 30 vezes, tá bom. Qual é o erro mais banal? Você já sabe, então já arrisca ele. O que eu preciso tomar de atitude para eu não continuar com esse... Sabe aquele erro que dá vergonha de até falar? Você fala até baixinho. Sabe? Que não tem tempo, trabalhei demais. Sai, trabalho cansado, não dá para fazer exercício. Eu tô estressado, né? Tem que aliviar. Pois não, é. 5 barras de chocolate. A gente tem umas fotos mostrando antes e depois, seu Fábio. Solta aí pra gente. Olha lá, as fotos da evolução, né? Gente. A primeira 104 e a do lado 73. E foi só com alimentação, Fábio? Alimentação e exercício, mas o ênfase na alimentação, né? Os fisiculturistas dizem que, muitos deles, né, que 80% do resultado é alimentação. Então, a base é a alimentação. O exercício, a minha leitura é a seguinte, o exercício, vou fazer uma analogia à questão financeira. A dieta, o plano alimentar é o teu capital. O exercício físico é o teu juros.
Se você tiver 200% em cima de um centavo, você não constrói nada. Então, você tem que ter uma base, entende? É preferível 5% em cima de R$2.000 do que 200 em cima de um centavo. Então, você pode correr maratona. Você vê uma série de corredores com barriguinha. Sim. Por quê? Os atletas de final de semana. Ou então que eles não correm o suficiente para queimar o excesso na ingesta. Né? Então, assim, a base alimentar ela é o pilar central. E como é que você consegue ter essa disciplina? Trabalhando o teu comportamento, se conectando ao teu valor e teu propósito. Agora, Fábio, eu fiquei curiosa, porque você falou que era bem... É difícil com o seu paladar, né? Verdura era só... verdura? Alface? Verdura é só alface. Verdura só alface. Gosta de chocolate e tal. Então, como é que foi isso para você? Eu tinha um organismo viciado, né? Na minha leitura, os últimos 80 anos, em termos de alimentação, a base nas grandes cidades não é de alimentos, é de produtos alimentícios. Sim. Né? Então, você vem sendo inserido nesse contexto desde criança. Então, teu paladar está viciado. O corpo pede o que você dá. Quando você para de dar, ele para de pedir. Isso tem um desmame e isso tem um processo. Se você aceitar o processo, você vence. Se você rejeitar o processo, você fica no meio do caminho. O primeiro suco que eu tomei com um pedaço de gengibre, a lágrima caiu. Hoje eu coloco o gengibre e eu não sinto. Eu não sinto mais. Entende? Da mesma forma que eu almoçava com refrigerante, se eu fizer isso hoje... O corpo fala, o que é isso aí? O corpo já entende. Parece que dá para beber? Dá. Mas a sensação não é a mesma de... Não é aquela coisa assim de eu preciso. O prazer muda, né? Exatamente. Há 7 anos atrás eu preciso. Tá seco. Tá entalada a comida, né? Hoje é assim, não, tá sobrando, cara. Que isso? Tô estufado. Não, para. Mas tem um processo. Tudo na vida tem um processo. Tem como abandonar o achocolatado todo dia de manhã. Viu? Ela vai adquirir o e-book. Fábio, a gente quer agradecer muito a sua presença. Obrigado por mostrar um pouquinho pra gente da sua superação, do seu trabalho, que com certeza já ajudou e vai ajudar muita gente que está passando por um processo como esse, que não é fácil. Tem muita gente que passa por isso e às vezes está incomodada com aquilo, com aquela situação. Está tentando mudar, só que muitas vezes não sabe como fazer ou não está tendo força para fazer, mas quando você tem alguém como um exemplo que superou aquilo, fica muito mais fácil a gente se espelhar. Então, quero te agradecer, quero pedir para deixar os contatos. Como que a pessoa faz para adquirir, fazem para adquirir o e-book, fique à vontade. Obrigado, gente. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha história, pode entrar no meu site, www.coachfabiomagalhães.com.br. As mídias sociais, tanto o Instagram, Facebook quanto o YouTube, todas são Coach Fábio Magalhães. E para quem quiser adquirir o meu livro, que nesse momento se distribui exclusivamente na versão e-book, ele é o primeiro da categoria mais vendido na Amazon.com.br. Então, você entra lá no site da Amazon.com.br, digita "Basta, cansei de ser gordo" e pode adquirir o seu livro. Um pedido que eu faço: compre, mas leia, porque a leitura é o que vai fazer diferença na tua vida e é o que vai fazer diferença para mim. Foram 4 meses de coração na ponta da caneta, isso não pode ser em vão. Compre e leia. Perfeito, foi um prazer. Obrigado. Parabéns mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço. E agora, Carla? Vamos ficar bem informado com a nossa jornalista Cristiane Postido.